Bom, boa tarde a todo mundo que está aqui hoje. Queria iniciar agradecendo, é um prazer estar aqui no Conecta desse ano, para trocar ideia com vocês sobre um tema que é tão central, tão importante nesse momento, que é o da resistência, né, do lema aqui do encontro. E eu queria trazer como contribuição um pouco da pesquisa que eu tenho me dedicado desde o doutorado e de uma última publicação que nós organizamos sobre a história do movimento LGBT no Brasil, para a gente entender um pouco que nossos passos vêm lá de trás, vêm de antes, e que a gente, de alguma maneira, viveu vários ciclos diferentes da história do movimento LGBT, e o que a gente passa hoje num ciclo conservador, em boa medida autoritário, que a gente está vivendo no Brasil, nada mais é do que reedição de momentos que a gente já teve, ou reatualizações, e é importante, eu acho, uma visão histórica para a gente poder avançar. E aí eu coloquei o livro ali, que a gente organizou, que é um livro que a gente pretendeu juntar, né, primeiro, a partir de um diagnóstico, juntar várias leituras e histórias. Não há uma história no singular do movimento LGBT, assim como não há um único movimento LGBT no Brasil. Então, se propor a falar sobre o movimento, na verdade, é falar sobre movimentos no plural. Há uma série de identidades aí nessa sigla, uma série de tendências dentro do movimento, de entendimentos e de perspectivas. Um primeiro dado importante é que nem tudo começa com Stonewall, e esse ano a gente tem visto uma proliferação, né, de uma overdose aí de Stonewall para todos os cantos, que sem dúvida nenhuma foi um momento central e muito importante das lutas LGBTs no mundo, mas nem tudo começa ali, né? Nem todos os caminhos levam lá para Nova York. A gente tem uma série de episódios aqui do movimento LGBT brasileiro que são fundamentais também para a trajetória, e a gente recompor essa memória, recuperar isso, é bastante importante no momento que a gente está vivendo. É evidente que Stonewall, eu não vou entrar nessa discussão, mas Stonewall é fundamental porque é um marco de virada, é um turning point do tipo de ativismo LGBT, e é por isso que é tão referenciado e discutido, mas fato é que não é ali que tudo começa, a gente tem uma série de outros ativismos anteriores. E a ideia é falar dessa história, e eu tenho um tempo bastante limitado aqui, né, mas no livro, o nosso propósito, que junta mais de 30 artigos de diferentes autores, autoras, de vários lugares do Brasil, de diferentes identidades, perspectivas políticas, é justamente dar conta dessa abrangência temporal, que são 40 anos de movimento. Aí vocês podem perguntar, Renan, mas o movimento começou há 40 anos? Não, é evidente que as lutas LGBTs, elas existiam capilarizadas, diluídas na sociedade, em vários espaços desde muito antes. Desde que os portugueses ocuparam o território, invadiram o território brasileiro, você já tem relatos de resistências, de perseguição, e as pessoas agenciando com seus desejos e identidades, confrontando esses poderes que tentavam normalizar os comportamentos de gênero e de sexualidade. Mas um movimento social, num sentido muito específico que a sociologia dá, num tipo de organização, com um repertório de formas de ação política, um tipo de reuniões, de atos públicos e assim por diante, isso emerge de fato em 1978. O livro a gente lançou no fim do ano passado, marcando esses 40 anos. Então é uma ideia de dar conta dessa abrangência territorial e dessa abrangência temporal. E o Brasil é um país continental. Em geral, nossas reconstituições sempre ficam muito fortemente marcadas no eixo Rio-São Paulo, que é o que, de alguma maneira, hegemoniza ou domina a cultura nacional em vários sentidos, e isso apaga outras experiências. Nossa ideia foi trazer também outras experiências de localidades importantes que merecem ser visibilizadas. Além disso, o foco que a gente adotou é nas lutas e nas organizações. A gente poderia contar a história do movimento pelos direitos conquistados, pelos tipos de políticas públicas que foram obtidas, pelas pessoas envolvidas, mas a gente preferiu um foco nas organizações, ou seja, um olhar coletivo para o movimento, e nas lutas que foram travadas. Não na repressão, mas nas lutas mesmo de resistência, como um foco importante para narrar a história do movimento. Sem apagar de modo algum e valorizar, inclusive, as tensões e diferenças internas do movimento. Porque há uma série de brigas e discussões, não é só de hoje, da época da internet, que tem treta, que tem textão. O movimento começa já com uma série de clivagens e de diferenças de entendimento sobre o que é ser LGBT, o que é a organização das pessoas LGBTs, qual tipo de bandeira política tem que se levantar, qual a forma adequada de ação política. Tudo isso foram discussões importantes. E, além disso, a gente valorizou tanto as identidades, essa pluralidade, como diferentes olhares e arenas, ou seja, as lutas se desenvolveram em vários planos distintos. Tem lutas mais institucionais, que estão no judiciário, que estão no executivo, que estão no legislativo, mas tem lutas que estão também em atos públicos de rua, de visibilidade, como a parada, e foi uma tentativa de dar um panorama sobre todo esse conjunto de lutas e de diversidade dentro do movimento LGBT. E aí eu queria falar
especificamente do movimento de surgimento, e falo que é a primeira onda das duas outras ondas, e com isso eu espero concluir dentro do tempo que eu tenho aqui. Ali, vocês podem ver nessa imagem, é o Lampião da Esquina, que é um jornal fundado em 1978. Em abril de 78 sai o número 0, que é exatamente esse que está ali a foto da capa. E é um jornal bastante importante, que teve como editor Aguinaldo Silva, que hoje escreve novelas na Globo, é um escritor conhecido, e o João Silvério Trevisan, aqui em São Paulo, que também é autor do Devassos do Paraíso, que foi um dos pioneiros do movimento LGBT brasileiro. Esse jornal, que vocês conseguem acessar todo ele pelo acervo que está digitalizado do Grupo Dignidade, vocês colocam no Google Lampião da Esquina, Grupo Dignidade, vocês conseguem acessar todo o PDF, é um jornal extremamente importante para esse momento de surgimento do movimento LGBT. E nesse número 0 já se tematizava essa questão de a possibilidade de haver uma organização do movimento LGBT por meio de uma entrevista com o Celso Cury, que é esse rapaz que está ali na foto, que é diretor da oficina Oswald de Andrade aqui em São Paulo. E o Celso Cury é um jornalista que começa a circular uma coluna em 1976, no jornal Última Hora, que era uma coluna de sociabilidade, de fofocas, uma coluna da população LGBT. E aí, esse recorte que eu tirei ali mostra um pouco o que era o teor dessa coluna. Então, vocês imaginam na grande imprensa circulando desde 76 no Brasil, época da ditadura, uma coluna como essa daqui, que tem aquele textinho ali recortado. Sou loiro, olhos azuis, 1,70 de altura, 65 quilos, 33 anos, inteligente, culto, desinibido, rico, adoro festas e outros babados. Desejaria corresponder-me com adolescentes morenos, bronzeados, olhos verdes, bonitos, inteligentes, não precisam ser cultos para simples amizade ou futuro compromisso. Fotos de corpo inteiro na primeira carta, dondoca, etc., assinatura. Não tinha Hornet, Grindr, essas coisas que vocês usam hoje para paquerar. E isso daí era como se circulava uma possibilidade de sociabilidade nas páginas desse jornal. E é evidente que isso gera uma reação muito forte da ditadura, ele é processado pela lei de imprensa por violar a moral e os bons costumes, e o Celso Cury é mandado embora desse jornal, que é do Grupo Folha, naquele momento, e quando ele vai pedir ajuda do advogado, o advogado diz, eu não defendo esse tipo de gente, ele é obrigado a arcar com o processo todo e ainda é mandado embora, demitido. E aí ele aparece na capa do número 0 do Lampião, justamente por conta dessas perseguições. E quando perguntam a ele, ao Trevisan que faz essa entrevista, fala para ele, mas e aí, no movimento LGBT no Brasil? Ele fala, olha, no Brasil não tem movimento LGBT, tem no máximo uma movimentação homossexual da boate para o táxi, do táxi para a sauna, que é o circuito que é possível ser feito por uma pessoa homossexual, né, no Brasil desse momento, que relata justamente a dificuldade de organização desse movimento num período da ditadura de repressão, como a gente vai ver. E aí vocês podem falar, Renan, mas e na esquerda, né, o setor de resistência à ditadura? O setor de resistência à ditadura também reproduziu uma visão muito moralista da sexualidade e dos papéis de gênero. As esquerdas, durante muito tempo, e é evidente que também tem que se falar no plural, porque há vários grupos aí nesse conjunto, mas, em geral, esses grupos de esquerda reproduziram visões que vinham de uma inspiração oficial do stalinismo, de outras matrizes comunistas oficiais, do regime soviético e outros, que tinham uma visão da homossexualidade como uma decadência burguesa, uma degeneração moral, um tipo de desvio pequeno burguês, enfim, havia uma série de caracterizações depreciativas. E aí, quando esse que está na foto aqui é o Celso Daniel, eu ia falar o nome do prefeito, é o Herbert Daniel, que foi militante da luta armada, participou da Colina, da VPR, de vários grupos de luta armada, participava diretamente de assaltos de banco, né, de sequestro de diplomatas na ditadura. Ele era homossexual, um dos poucos registros que a gente tem de um guerrilheiro homossexual, né, na resistência à ditadura. E quando ele se assume dentro da organização como gay, que está apaixonado por um companheiro da organização, o dirigente fala para ele assim, olha, desculpa, não tem espaço para isso. E aí ele relata na autobiografia dele, o Herbert Daniel, essa frase que eu destaquei. Desde que comecei a militar, senti que tinha uma opção a fazer. Ou eu levaria uma vida sexual regular e transtornada, secreta e absurda, isto é, puramente pequeno-burguesa, para não dizer reacionária, ou então faria a revolução. Eu queria fazer a revolução. Conclusão, deveria esquecer a minha sexualidade. E essa recomendação, esquecer a sexualidade, foi a própria direção da organização que deu para ele. Então, era bastante difícil, porque de um lado você tinha a repressão da ditadura, e de outro você tinha, mesmo nos setores de resistência, de oposição à ditadura, uma visão também bastante preconceituosa e bastante limitada sobre a sexualidade. Uma série de censuras e perseguições aconteceram,
Quem aqui já ouviu falar na Cassandra Hills? Pouca gente. Cassandra Hills é uma escritora lésbica, que talvez tenha sido a escritora, certamente foi a escritora que mais vendeu livros no Brasil, né? Se compara a um Jorge Amado, a um Paulo Coelho, para vocês terem ideia, é da cifra de milhões de livros que ela vendia, e ela é uma total desconhecida ainda hoje. Ela teve 36 livros censurados, para vocês terem uma ideia. Escrevia sobre lesbiandade, amor erótico, não só entre mulheres, mas sobretudo entre mulheres. E a Cassandra teve um papel bastante importante nessa resistência também, tematizando no espaço público essa questão do amor entre mulheres, e sofreu muito, né? Foi a escritora mais censurada, como essa matéria que está ali apontava. Uma série de músicas também, para ilustrar o que era a ditadura nesse período, aí fica ruim para enxergar, mas são músicas que foram censuradas, vocês podem ver o carimbo de vetado, proibido, simplesmente porque tematizavam alguma coisa, não eram pornográficas, mas tematizavam alguma coisa de um amor ou de um afeto homossexual. A primeira do lado esquerdo ali é do Luiz Airão, que chama Homossexual, e a segunda é uma de Leve, que é uma versão de Get Back, dos Beatles, que o Gilberto Gil e a Rita Lee fizeram. Ambas foram proibidas de circular por tematizar questões não exatamente de sexualidade, depois você pode dar um Google, não vou entrar aqui nas letras, mas os censores diziam que se fazia uma apologia ao homossexualismo, né, como se dizia à época, e que não poderiam circular. E aí é nesse contexto que vai surgir a primeira onda do movimento LGBT brasileiro, ou seja, nessa tensão, numa dificuldade com as esquerdas e, ao mesmo tempo, uma dificuldade muito grande, ainda maior com a ditadura, porque a ditadura estava incrustada no próprio Estado brasileiro, né, tinha várias agências de repressão, de censura, de vigilância, de polícia política que estavam trabalhando, de alguma maneira, fazendo uma patrulha moral da sociedade brasileira. Mas é aí que vai surgir o Grupo Somos, que é esse grupo de 1978, com um certo lema de um movimento homossexual mais revolucionário, porque tinha essa perspectiva de combate à ditadura, né? Então, é um grupo que surge em maio de 78, que vai ser esse marco de surgimento do movimento LGBT brasileiro. A partir da experiência do Somos, entre 78 e 83, a gente vai ter 22 grupos organizados no Brasil inteiro. Então, é um processo de espraiamento. Stonewall aconteceu em 1969, mais de 10 anos antes. Então, é muito difícil falar de reverberação ou de ecos de Stonewall nisso aqui. As pessoas não tinham muita ideia do que era Stonewall, exceto algumas que circularam fora, como Trevisan, como James Green, como Edward McRae, que são algumas das pessoas que ou são gringos e vieram morar no Brasil, ou tiveram experiências de exílio, né, e tiveram contato com o espírito de 68, com Stonewall. Em geral, não era uma referência para esse movimento que surge só 10 anos depois, porque, afinal, em 68, no Brasil, você teve o AI-5. Não tinha como ter eco de Stonewall logo depois do AI-5, que foi um dos momentos mais duros da ditadura. E o Somos foi esse grupo importantíssimo, que teve várias presenças de aparição pública, né? Essa foto é de um ato do Movimento Negro Unificado, é o primeiro ato público que o movimento homossexual faz. Isso já mostra uma perspectiva de interseccionalidade muito interessante, né, dentro do movimento homossexual brasileiro, coisa que a academia depois vai discutir, né, mas não vai ser fundada pela teoria queer ou por uma perspectiva acadêmica. O próprio movimento LGBT, na sua origem, ou o movimento homossexual brasileiro, como se dizia, estava presente aí. Ali atrás dá para ver a faixa do Grupo Somos, aquela branca do lado direito ali de afirmação homossexual. Era um ato contra a violência policial já em 20 de novembro de 79. Além disso, um outro ato público importante vai ser no 1º de maio de 1980, no ABC, quando um grupo de pessoas do Grupo Somos, mais de 50 homossexuais, né, mulheres lésbicas, homens gays, vão até a Vila Euclides, né, e vão manifestar solidariedade ao Sindicato dos Metalúrgicos, que naquele momento está promovendo grandes greves contra a ditadura e sob intervenção da ditadura. Então vai ser um momento importante também esse ato público. Ali a chamada, que não dá para ler, que mostra um pouco da bandeira, e ali uma foto contra a discriminação da trabalhadora homossexual, né, mostrando já até uma tentativa de escrita inclusiva antes de ter @X, enfim, que é um dos primeiros registros até que se tem disso. E vai haver também um ato público importante, que para entender esse ato é interessante a gente olhar para o que havia das operações policiais de repressão e de perseguição nas regiões centrais. Além das censuras e de vários outros modos violentos de atuação, de gestão desses desejos, dessas sexualidades, havia operações policiais importantes, e o da esquerda mostra isso ali, o delegado José Wilson Riquetti, que até hoje é homenageado, a delegacia da Seccional Centro, na Rua Aurora, ainda leva o nome desse sujeito, que era um cara que prendia por noite, em fins de semana, de 300 a 500 pessoas. Em geral, LGBTs, prostitutas, pessoas negras que estavam na região central.
Ali uma notícia da Final, que é um jornal da imprensa alternativa, dizendo: recado das bichas, a polícia e seus espancadores, não é desse tipo de pau que a gente gosta. É uma tentativa de dialogar com essa repressão e, de alguma maneira, organizar atos de resistência também. Aí a gente vê o Lampião mostrando e denunciando essas violências, né, ali falando que Riquete age em São Paulo e Padilha volta ao Rio. Essas operações existiram em várias das cidades brasileiras. A gente tem muito registro de São Paulo e Rio, que há mais documentação, mas em várias outras cidades isso também aconteceu. Ali do outro lado tem um ensaio fotográfico do Juca Martins mostrando essa violência também contra travestis que estão sendo agredidas e estão sendo presas arbitrariamente. As pessoas passavam dias na delegacia sendo extorquidas, sendo torturadas, há uma série de relatos disso. E isso vai inspirar um ato bastante importante que a gente poderia considerar a primeira parada do orgulho LGBT, porque é a primeira vez que o movimento homossexual vai para a rua com um espírito muito parecido com o que foi Stonewall, de denúncia de violência policial, de ocupar as ruas mesmo, né, e de alguma maneira, afirmar um orgulho, uma identidade de maneira mais aberta. Ainda era ditadura, 1980, mas em 13 de junho de 80 vai ser convocado esse ato que está nesse panfletinho ali do lado. E as fotos do lado direito são ali da frente do Teatro Municipal de São Paulo, justamente mostrando o começo da organização desse ato, que vai ter mais de 500 pessoas na concentração, na caminhada vai somar mais de 1.000 pessoas, e que vai ser um momento fundamental de união dos movimentos sociais naquele momento, o movimento negro também, o movimento feminista, e o movimento homossexual capitaneando essa mobilização, que foi um ato público bastante importante e ainda pouco lembrado, que também aconteceu esse mês, né? O mês de junho também é um mês de um orgulho LGBT para a gente do Brasil, por conta desse episódio. E a gente poderia falar de um outro que é bastante importante. Minha ideia é pontuar alguns episódios de resistência para a gente compreender essa história do movimento no Brasil. E esse é o último que eu queria destacar dessa primeira onda do movimento, que é o que a gente poderia chamar de um pequeno Stonewall brasileiro, porque acontece justamente dentro de um bar, como foi o bar Stonewall lá em Nova York. Era um bar chamado Ferros Bar, ali na região central, perto da Praça Roosevelt. É um bar que era frequentado predominantemente pelas lésbicas. As lésbicas sempre tiveram muito menos espaços de sociabilidade, porque, por uma divisão dos papéis de gênero, as mulheres sempre coube o lar, né, o espaço doméstico, o âmbito privado. Então, os homens, enquanto tinham lugares de pegação, parque, praça e etc., até boates, saunas e tudo mais, as mulheres sempre tiveram muito menos espaços, e esse bar era um dos poucos espaços que as lésbicas tinham para frequentar. Ali elas vendiam o jornal Xana com Xana, tem esse nome sugestivo ali, que tem a edição que eu separei, é um jornal que circulou de 1981 até 1987, também muito interessante e pouco pesquisado. Do Lampião tem muitos trabalhos, do Xana com Xana quase não se vê, né, um acervo difícil de acessar também. Mas fato é que esse lugar era um epicentro ali da frequência das lésbicas, e ali elas conseguiam vender o jornal, fazer discussões políticas, sobretudo a ala do Grupo Somos, que era o grupo de ação lésbica feminista, que era o GALF, que vai ser a auto-organização lésbica, já denunciando o machismo dentro do movimento, apagamento das lésbicas, a hegemonia GGGG, várias das coisas que até hoje frequentam as discussões do movimento LGBT brasileiro. E ali é uma foto dele no meio do bar, no dia do ato, porque em determinado momento o dono do bar, incomodado com aquela quantidade de lésbicas frequentando o bar, acaba expulsando as lésbicas dali, dizendo que elas não podem mais frequentar o bar. E aí elas marcam uma ocupação simbólica em 19 de agosto de 1983, que é uma data de referência para o movimento das lésbicas no Brasil, que vai ser uma ocupação simbólica desse bar ali, tensionada com segurança, etc., ali tem a foto da Roseli Roth fazendo um discurso, uma militante lésbica importante dessa geração, e ali a gente vai ter um episódio muito semelhante ao que foi Stonewall nesse sentido de ocupação de resistência, e no final também uma vitória, porque o dono retrocede e, de alguma maneira, retira ali a tentativa de discriminar e de expulsar as lésbicas, elas passam a continuar frequentando esse bar. E aí, para a gente avançar aqui, nesse tempo que resta, a gente teve, desde essa primeira onda, né, então, uma certa visão de um movimento homossexual muito mais revolucionário, porque era o combate à ditadura, não havia uma linguagem de direitos ainda muito clara, porque contra um Estado autoritário você não tem como reivindicar direitos,
É um Estado que não se preocupa com cidadania, então o que você tem que fazer é derrubar o Estado, é democratizar. Então o movimento tinha essa perspectiva, muita aliança com outros setores sociais, com o movimento negro, com o movimento sindical, né? Enfim, teve uma série de debates em torno disso, entre a luta maior, que seria uma luta de classes, e as lutas menores, que seriam essas lutas também. Então houve tensões na esquerda quanto a isso, mas é um movimento que tinha uma perspectiva muito mais combativa e muito mais revolucionária nesse sentido. Mas, quando emerge uma segunda onda, já no começo da década de 80, em meados da década, até 83, a gente poderia dizer que era esse marco da primeira onda, depois emerge essa segunda, vai ter a epidemia do HIV/AIDS, que vai ser um episódio muito marcante na trajetória do movimento, da comunidade LGBT em geral e do movimento LGBT em particular. Boa parte dessa geração pioneira, né, vai ser, sobretudo dos homens gays, vai acabar morrendo em decorrência da epidemia, então vai ter um marco importante, um trauma coletivo também bastante grande. Isso provoca, junto com vários outros fatores, como as brigas internas, as tensões que havia, uma diminuição dos grupos bastante significativa, né? Então, de 22 grupos que eu falei, a gente vai começar a entrar nos anos 80, já 84, 85, com uma presença de 2 ou 3 grupos, né? Que vai ser o Grupo Gay da Bahia, lá em Salvador, com Luiz Motti, e o Grupo Triângulo Rosa, no Rio de Janeiro, com João Antônio Mascarenhas. E os outros grupos todos vão acabar pulverizados, enfraquecidos nesse período. Então, ao mesmo tempo que a epidemia faz isso, que afeta a organização dos grupos, junto com vários outros fatores, não vai dar aqui para aprofundar isso, mas, ao mesmo tempo que a epidemia faz isso, ela também dá uma visibilidade única. Nunca havia tido tanto espaço para se debater sexualidade, práticas sexuais, métodos contraceptivos, né? A AIDS, de alguma maneira, também, e vários autores apontam isso, ela também provoca uma possibilidade de institucionalização, de profissionalização dessa militância. Se antes era muito difícil ter dinheiro, ter uma sede dos grupos, o Somos pastou muito para conseguir alugar uma sede no centro de São Paulo, e assim por diante. Com a AIDS, houve uma série de conexões internacionais, convênios com secretarias de saúde, com o Ministério da Saúde, dinheiro vindo da Europa para os países mais pobres do terceiro mundo na tentativa de controlar a epidemia. Então, houve uma possibilidade de ter infraestrutura e de ter uma profissionalização dessa militância. Vem esse novo estilo de militância, portanto, nesse contexto, muito mais pragmática, né, com um lema que a gente poderia dizer é legal ser homossexual, no sentido legal mesmo do direito. Se começa a falar do direito, o Grupo Gay da Bahia capitaneia uma iniciativa importantíssima da despatologização das homossexualidades. O Brasil despatologiza antes mesmo da OMS, as homossexualidades. Em 1985 já se consegue isso, é uma campanha lançada em 81, abaixo-assinado, uma série de intervenções. Em 85 o Brasil despatologiza, né? Além disso, o Grupo Triângulo Rosa vai adotar uma perspectiva de ação importantíssima na Constituinte. Pela primeira vez, um homossexual assumido vai discursar na tribuna do Congresso Nacional, que é o João Antônio Mascarenhas, e vai tentar incluir na Constituição um dispositivo, quando a Constituição veda as discriminações, que é exatamente o que o Supremo debateu essa semana passada ou retrasada, sobre a criminalização da LGBTfobia. O tchau é que acabou, é isso? Não? Ah, não? Tá bom. É que ele estava fazendo assim, eu estava... Então, é o que o Supremo estava debatendo sobre a criminalização da LGBTfobia. No fundo, era a discussão de que há na Constituição ou não uma vedação específica à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Na época não se falava em identidade de gênero ainda, mas houve essa tentativa de incluir na Constituinte esse dispositivo. Tem um discurso histórico do Mascarenhas sobre isso. Tem a votação, 1/4 da Assembleia Constituinte apoia essa emenda, mas ela cai porque precisava de uma maioria, né? 1/4 não bastou, mas foi fundamental para que constituições estaduais reproduzissem essa vedação, né? A de Sergipe, enfim, teve 2 constituições estaduais que fizeram isso, várias leis orgânicas de município também incorporaram. Então foi uma vitória importante do movimento, que abriu uma perspectiva de que a luta por direitos era uma luta importante, que era possível disputar essa arena mais institucional. Então o movimento também vai se assimilando e institucionalizando dentro das arenas do Estado, em diálogo cada vez maior com secretarias de saúde, com ministérios, com os tribunais, com legislativos, municipais, estaduais, federal. Isso tudo marca um outro estilo de militância já nessa segunda onda, que vai ser bastante importante. E nos anos 90, o que a gente poderia chamar de uma terceira onda, já vai ser um momento, já dos começo dos anos 90, né, meados dos anos 90, 93, 94 em diante, que é uma onda do movimento
em que você tem uma visibilidade muito grande de mídia, o movimento começa a adotar certas perspectivas de diálogo maior com a sociedade. Aí, nesse momento, sim, a gente pode dizer que tem uma reverberação e um eco maior de Stonewall, porque Stonewall funda um tipo de visibilidade ou de ato de visibilidade pública, que é justamente o das paradas do orgulho. É evidente que no Brasil a gente carnavalizou totalmente a parada, nos Estados Unidos é aquela coisa super organizada, você assiste, a parada passa, etc. Aqui vai o trio elétrico, todo mundo vai dançando atrás, mas é a mesma ideia de você marcar o orgulho, né, anualmente. Nos Estados Unidos, desde 1970, você tem marchas do orgulho acontecendo. Aqui a gente vai começar a ter essa presença de mídia e de rua com atos e eventos públicos. Os encontros nacionais se tornam mais constantes. Havia antes, mas era muito mais difícil organizar um evento nacional. A partir do momento que os grupos se profissionalizam e têm dinheiro, você consegue pagar passagem, hotéis, encontros vão se viabilizando. Há um tensionamento muito grande, cada vez maior, com a visibilidade das lésbicas e das pessoas trans dentro do movimento, né, que vão cobrando, digamos, essa fatura de um apagamento histórico dessas outras identidades na sigla. Né, isso remete já a meados dos anos 90, é uma questão que até hoje está presente nos debates dos fóruns do movimento. Os encontros vão se tornando, portanto, mais frequentes. Além disso, há encontros específicos, né, de organizações. Os grupos também se pulverizam, vão surgindo diversos grupos importantes nesse período aí, e vai havendo uma pressão cada vez maior nos poderes também do Estado. Os partidos políticos começam a constituir setoriais, antigamente pouquíssimos tinham antes desse período, vários começam a ter, quase todos praticamente hoje, né, setoriais LGBTs. Além disso, começa a haver uma ação mais forte nos poderes, então advocacy, lobby, legislativo, começam a ser feitos de modo mais claro, e é um período de conquistas de direitos importante. Né, se consegue a união civil homoafetiva, se consegue os direitos à identidade de gênero da população trans em 2018, agora a criminalização da LGBTfobia, o programa Brasil Sem Homofobia em 2004, as conferências nacionais LGBTs, enfim, várias conquistas de direitos, de organização, de controle social das políticas públicas vão datar desse período, dessa terceira onda mais recente. Eu sei que na programação aqui vocês vão voltar a debater vários desses temas, a minha ideia é só dar esse panorama introdutório. E aí, para concluir, né, os desafios desse presente, onde a gente está depois de 40 anos desse movimento LGBT. Em geral, quando a gente fala da conjuntura agora, sobretudo pós-eleição, todo mundo está meio amuado, né, assim, meio caído. E a verdade é que olhar para essa história tem que nos dar muita esperança e animação, porque é uma história de lutas acumuladas e de conquistas que é muito significativa. O movimento LGBT brasileiro nunca foi tão forte, tão diverso, tão plural e tão inserido nas arenas de disputas na sociedade como é hoje. A visibilidade pública que se tem, as inserções que se tem, a pluralização dos modos de ativismo. Antigamente tinha um tipo de ativismo, você estava nesse grupo ou você não era um militante. Hoje em dia, você tem diversas possibilidades de ativismo. Tem gente que prefere escrever, tem gente que prefere fazer canal de YouTube, tem gente que prefere adotar uma ação numa ONG específica, tem gente que prefere fazer ação judicial para bater na porta do Supremo e dos tribunais. Você tem uma infinidade de trabalhar com políticas públicas, você tem uma infinidade de arenas e de possibilidades. O movimento hoje é muito mais rico e muito mais forte do que foi nesse período dos 40 anos que nos antecederam aqui. O que a gente está vivendo hoje, em alguma medida, é um retrocesso, mas é um retrocesso que é uma reação às nossas conquistas e vitórias. São 40 anos de acúmulo de uma série de garantias e de direitos que mudaram a gramática moral da sociedade brasileira. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas você falar para a sociedade brasileira, que é profundamente familista, estruturada em torno da família, né, capitanias hereditárias, quase clãs, né, que foram a formação da sociedade brasileira, você chegar e falar: família também são dois homens, também são duas mulheres, podem constituir família, podem adotar, podem ter filho, podem ter todos os direitos que os casais heterossexuais têm. Isso é mudar o conjunto de valores da sociedade. Dizer que as pessoas trans têm que ser respeitadas na identidade de gênero, que não depende de laudo médico, de patologização, de autorização judicial. Isso tudo é mexer com estruturas muito profundas da nossa sociedade. E é evidente que haveria reação. Como sempre na história, houve reações a avanços do ponto de vista dos costumes, né, da liberdade sexual,
das práticas sexuais e de identidades de gênero. Então, eu acho que é importante a gente ter essa dimensão para entender o momento que a gente está hoje, que não é um momento só de retrocesso, é um ciclo conservador, como vários outros na história. O movimento surge no pior momento possível para surgir um movimento LGBT no Brasil, que é no período da ditadura, e conseguiu se organizar, conseguiu se fortalecer, conseguiu deixar um legado importantíssimo para as nossas gerações que vieram depois. Eu acho que isso é bastante importante de ressaltar, porque, de alguma maneira, essa história serve para a gente não para ser recuperada, né? A iniciativa desse livro, ou do Ditadura e Homossexualidades, que a gente também fez com essa ideia, né? Não é exatamente pegar como um item de museu essa história, para a gente ficar contemplando, apreciando, mas é mostrar como essas lutas podem dialogar com os desafios que a gente tem no presente. De alguma maneira, a gente não está inventando a roda a todo momento, nem tudo começou na nossa geração, né, na era da internet, etc. Você tem uma série de acúmulos importantes e a gente precisa, de alguma maneira, recuperar isso. É evidente que os desafios são outros, né, há toda uma atualização das questões, mas muitas coisas permanecem, e recuperar essa história é essencial para que a gente continue uma trajetória de afirmação de direitos e de cidadania. Ainda é muito difícil produzir pesquisas sobre esse acervo do movimento LGBT, porque tem dificuldade de acessar isso, né? As memórias estão esparsas, são pouco preservadas, muitas pessoas já não estão mais aqui, mas é fundamental que a gente recupere essa história para que a gente construa, né, uma memória do movimento LGBT brasileiro, que tenha por referência aqui, né, a gente valoriza Stonewall, certamente, porque a gente valoriza lutas LGBTs no mundo todo, mas é importante a gente ter dimensão dessa luta específica no Brasil, porque isso nos diz respeito muito mais próximo. Isso aqui é muito mais decisivo na constituição do movimento, esses episódios, do que uma referência, que é uma referência importante, sem dúvida nenhuma, que serve de um marco, né, até pelo papel que os mitos têm na organização das nossas ideias, das nossas culturas, mas que é importante a gente recuperar essa memória, essa história, para que a gente consiga, de alguma maneira, abreviar esse ciclo conservador, né, porque vai passar. Como todos os outros ciclos conservadores, vai terminar. A gente tem a capacidade, e acho que a gente tem o dever também, por estar no olho do furacão agora, a nossa geração é quem tem que abreviar esse ciclo conservador e fazer uma retomada de afirmação da trajetória aí dos nossos direitos, das nossas lutas por igualdade. Então, eu paro por aqui, desejo uma boa atividade, aí, um bom encontro para todo mundo e até uma próxima, gente. Valeu.